Beyblade Burst Evolution. Beyblade Burst Evolution foi com certeza um dos melhores animes de Beyblade Burst, tendo um vilão incrível e personagens incríveis. E hoje eu vou falar de um certo vilão e sobre ele estar possivelmente numa lista de personagens conhecidos como Bad and Friends. No caso, falando do Olho Escarlate, um personagem que possivelmente pode acabar estando no universo e no grupo dos Bad and Friends. Antes de começar a falar disso, já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo para eu trazer muito mais desse conteúdo. Mas então é isso, e bora com o vídeo. Bom pessoal, antes de começar a falar do Shu no universo dos Bad and Friends, eu já quero falar bem óbvio sobre os Bad and Friends, o que são eles, o significado do nome e logo depois, assim, com tudo certinho, poder encaixar o Shu certinho nos Bad and Friends pra ficar tudo assim, bem armazenado, sabe? Mas então é isso e bora começar. Bom pessoal, os Bad and Friends é uma equipe de personagens de universos alternativos. No caso, seriam personagens de desenhos como Gravity Falls, Miraculous Ladybug, Segredo Além do Jardim e etc, etc, etc. Porque o universo é grande. Bom, praticamente vários desses personagens no universo alternativo, eles teriam um final ruim. Um final assim ruim. E como exemplo eu vou utilizar o Cat Blanc de Miraculous Ladybug. Todo mundo já deve ter assistido o episódio Cat Blanc de Miraculous Ladybug. Bom, todo mundo sabe que o Cat Noir acaba sendo akumatizado por ter descobrido que o seu pai era um super vilão e que ele tinha como objetivo trazer a mãe dele de volta à vida, já que era a grande ambição dele. E por causa disso, ele fica com todos os sentimentos bagunçados e daí ele é akumatizado e transformado no Cat Blanc. E no final do episódio, ele, assim, é salvo, o universo dele é salvo, porque, assim, é um universo alternativo, é praticamente uma linha temporal dentro de Miraculous. E ele é salvo, e ele acaba voltando a ser o Cat Noir, porque ele é vencido pela Ladybug. Mas no universo alternativo, de alguma forma, ter conseguido, meio que conseguir, né, destruir tudo. Ele se tornou, assim, meio que um deus. Não totalmente um deus, mas ter conseguido a posse de tudo. Ele se tornou realmente um cara ruim, foi sendo consumido pelo Akuma e ter se tornado, né, um único do mundo, né? Já que no próprio desenho, no próprio episódio, é mostrado que ele acaba destruindo tudo. Ele foi quase sabe, um Titanic de Miraculous. E existem vários outros personagens dos Bad and Friends, como no caso o Ice Finn, que entrou em posse da coroa de gelo, foi consumido pelo frio, conseguiu salvar a família dele, porque a família dele iria morrer queimado na própria casa, porque botaram fogo na casa, e ele teve que utilizar os poderes da coroa, ele botou a coroa na cabeça, salvou a família, mas depois ele acabou sendo consumido, foi se tornando uma pessoa ruim, porque foi se corrompendo por conta dos poderes da coroa de gelo, e assim congelando todo mundo e todo mundo falecendo, sabe? E um outro personagem também, no caso, seria o Beeper, que é o trato no qual o Dipper e o Bill acabaram feito. E o Bill acaba meio que possuindo o corpo do Dipper, enquanto a alma do Dipper acabou não conseguindo o controle do corpo e assim indo de F. Mas isso é no universo de Bad and Friends. Agora falando do Shu no universo dos Bad and Friends, porque provavelmente vocês devem estar curiosos após eu ter falado muito sobre o que é os Bad and Friends pra vocês. Bom pessoal, todo mundo sabe que no final de Beyblade Burst Evolution, lá no episódio 21, todo mundo vê que o Valt vence o Shu. Isso porque quando o Shu entrou pra Cova das Serpentes, ele acabou se tornando, sim, claro, o Olho Escarlate. Ele teve a sua identidade revelada após uma batalha contra o Louie, e assim tendo que abandonar o Legend Spryzen e tendo em mãos o Spryzen Requiem.
Spryzen Hackian seria o próprio espírito do Spryzen, que acabou consumindo o corpo do Shu e assim se tornando o único. A alma do Shu de alguma forma iria descansar em paz, enquanto o espírito do Spryzen Hackian iria consumir todo o corpo dele. O próprio Spryzen se tornaria o novo Blader. Aquele não era o Shu. Aquele cara que antigamente era amigo, que agora se tornou um ser assim, um Blader agressivo que destrói vários Bladers. Mano, aquele não era o Shu. O Shu e o Spryzen Hackian estavam se tornando um só. É que nem o Dipper e o Bill que se tornaram um só. Só que, né? E nos Bad and Friends, o Shu com certeza iria vencer o Vault no último episódio. Todo mundo vê que no último episódio, de alguma certa forma, o Shu, ele de alguma forma conseguiu falar com o Vault, falando que ele não iria se perdoar se perdesse pra ele. Então a batalha acontece e o Vault vence. Ok, nos Bad and Friends, o Shu venceria. Ele venceria e se tornaria o campeão. Não só isso, porque além disso, o Spryzen, ele acaba conseguindo tomar o corpo do Shu. Isso porque antes da batalha acabar, ele já tava com a consciência quase toda tomada. E quando o Shu venceu a batalha, o Spryzen tomou posse do corpo, enquanto a alma do Shu descansou em paz. E assim, o Shu se tornaria não mais o Shu, e sim Spryzen, o Olho Escarlate. Spryzen Hackian, o espírito que estava tomando o corpo do Shu por todos os episódios, acabou conseguindo o que queria. Theodore Glass conseguiu o que queria. Ele conseguiu um Blader perfeito. Ele conseguiu fazer com que a alma do Spryzen consumisse todo o corpo do Shu. E a alma do Shu estaria morta. Agora não seria mais Shu Kurenai que estaria em posse de seu corpo, e sim Spryzen, o novo Olho Escarlate. Ou como eu gostaria de chamar, Scarlet King, Rei Escarlate, sabe? Pra deixar o negócio bem trevas. E que nesse universo assim, no universo dos Bad and Friends, com o tal Rei Escarlate, ele iria viajar após de vencer o torneio. Após se tornar campeão, é capaz de ele ter acabado com todo mundo. Sabe, todo mundo e Jeff. Após ter vencido o Vault, é claro que ele iria de alguma forma retratar aquilo como uma perda de tempo, já que de alguma forma ele iria vencer. Com Theodore achando que iria facilmente manipular ele, é provável que o Shu / Spryzen iria de alguma forma querer enfrentar o Theodore. Claro que ele iria enfrentar, já que ele já tentou enfrentar o Theodore uma vez. No episódio em que o Theodore pegou o Spryzen e logo o Shu disse, me solta. Vocês lembram disso? Claro, né? Todo mundo já deve ter assistido. Mas, mano, é uma cena assim bem épica e meio pesada, porque é uma alma obscura consumindo um corpo de um simples adolescente. Olho Escarlate / Spryzen de alguma forma teria conseguido tirar a vida do Theodore. E assim, saindo de algum lugar... não, de algum lugar não. Eu diria que... abandonado o mundo. De alguma forma, ele teria abandonado o lugar. Viajado pra longe pra derrotar mais Bladers poderosos e assim destruir todo mundo. Já que esse era um dos negócios que ele fazia muito. Ele teria destruído vários Bladers, fortalecendo repetitivamente. Eu não sei se é assim que se fala. Mas, então, é um negócio assim que se tornaria bem dark. Já porque no universo dos Bad and Friends, o Shu com certeza se tornaria um dos mais poderosos. Shu / Olho Escarlate / Spryzen, já que é o Spryzen que estaria controlando o corpo dele. Com o Shu trazendo a derrota de todos, é provável que ele iria, claro, ficar em tédio. E assim, de alguma forma, é provável que ele iria de alguma forma se encontrar com os outros personagens dos Bad and Friends. Mas como? Pra quem não sabe, o Ice Finn, um dos personagens dos Bad and Friends, acabou de alguma forma conseguindo um livro e assim viajando de dimensões em outras dimensões. E um outro personagem dos Bad and Friends, o Evil Mori, ele entrou num portal dourado. E provavelmente ao entrar nesse portal dourado, ele teria de alguma forma encontrado com
vários outros personagens dos Bad and Friends. Khonshu não seria o mesmo. Claro, ele não vai entrar num portal assim, num passe de mágica. Um dos personagens iria de alguma forma se encontrar com o próprio Olho Escarlate e, lógico, levar para a equipe deles. E assim a equipe dos Bad and Friends teria mais um novo integrante, no caso, Olho Escarlate. Bom, pessoal, essa história aqui deu um pouquinho de trabalho para criar, mas eu gostei muito de ter criado, foi divertido. E achei muito legal também poder falar dos Bad and Friends, já que é um assunto que eu acompanho desde muito tempo. Eu acho que desde quando tinha uns, sei lá, uns 9. É um negócio muito da hora, já porque envolve personagens de cartoons. E eu sempre carrego essa curiosidade assim sobre o que acontece se uma pessoa boa se tornasse ruim, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado falando sobre o Shu no universo dos Bad and Friends. E é isso. Obrigado por ter assistido até o final. Se você assistiu até o final, comenta Mel Salgado pra saber que você é realmente fã. Mas então é isso, um abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.